É porventura o favor dos homens que eu procuro ou o de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. É com essa palavra que a gente inicia o nosso vídeo de hoje. Quanto vale a nossa família? Nas decisões, nas escolhas que a gente faz no dia a dia, estamos querendo agradar a quem? A Deus, nosso Senhor, que nos deixou mandamentos claríssimos a respeito disso, que nos deu papas que escreveram encíclicas a respeito de como conduzir o nosso matrimônio, a nossa família, ou estamos querendo agradar a uma sociedade moderna, a um politicamente correto, né, as modas desse mundo? A quem estamos querendo agradar? A gente resolveu falar desse assunto porque a salvação da nossa casa, ela depende das nossas atitudes. Nós não podemos entregar a nossa casa e render a nossa casa ao invasor, ao bandido, ao usurpador, né? O que mais tem por aí hoje em dia são usurpadores que querem entrar no nosso lar, roubar a nossa fidelidade conjugal, roubar a educação dos nossos filhos, tirar de nós a própria fé, mas nós não podemos ceder e precisamos lutar. Nunca foi tão urgente a postura de uma família cristã, autenticamente cristã e militante. Fazemos parte desta igreja militante, que estamos em luta, que estamos em guerra. E às vezes a guerra precisa ser travada. Vamos falar sobre isso, né? Vamos! Bora! Ouvindo você falar, Tiba, na introdução, eu fiquei pensando até mesmo em pessoas que dizem assim, não, mas eu tenho fé, eu rezo, eu sirvo a Deus, Deus cuida da minha família. Isto é um cristianismo, é um catolicismo infantil ou relaxado, que coloca nas costas de Deus uma responsabilidade que é minha enquanto pai e enquanto mãe, que é a de bem conduzir a minha família. Então existem decisões, atitudes que cabem a nós pais, por amor a Deus, serem tomadas, né? A decisão, por exemplo, de sermos os guardiões da nossa família, de não deixar que entre qualquer coisa na nossa casa. A decisão de cuidar da educação que o meu filho está recebendo. Por onde a gente vai, nós escutamos reclamações de famílias católicas que muitas vezes colocam seus filhos em escolas católicas e quando vão se dar conta do material que os filhos estão levando para casa, das aulas que estão tendo na escola, ficam de cabelo em pé, porque não esperavam isso de uma escola católica, né? E, infelizmente, salvo, claro, gente, existem hoje algumas escolas católicas que estão prezando por um verdadeiro catolicismo, uma verdadeira educação. Existem, graças a Deus estão surgindo. Mas nós pais precisamos ficar ligados, antenados. Qual o tipo de educação meu filho está recebendo? E se não estiver de acordo com aquilo que nós acreditamos, né, segundo a formação que queremos dar para os nossos filhos, termos atitude de ir na escola, de conversar com as coordenadoras pedagógicas da escola, com os professores dos nossos filhos, dizer por que aquele material não está de acordo, que nós não permitimos tal tipo de situações dentro da escola, né? Os pais precisam realmente se posicionar, não podemos ficar omisso por uma política de bom relacionamento com a escola, né? Ah, mas meu filho tem bolsa, não vou reclamar, não quero entrar em atrito com a diretora. Não, gente, isso é omissão e omissão grave diante da educação, né? E diante de um cuidado que você, pai, precisa ter com seu filho, porque ele não vai saber se aquele conteúdo é inadequado para ele ou não, dependendo da idade que ele tem, né? Então é uma atitude que cabe a nós pais. Eu já disse aqui uma vez que eu abriria mão de uma obra missionária grandiosa se isso afetasse em algum ponto a minha vida como pai, a minha autoridade como pai, a minha missão primordial, que é cuidar da minha família. Às vezes a gente cai num engodo achando que não, nós temos que cuidar dos filhos dos outros, que Deus vai cuidar do nosso. Uma atitude de omissão, na verdade é um relaxamento. Vou cruzar os braços para a minha família, eu até dou uma assistência, beleza, eu faço o básico, mas eu vou partir para fora, eu vou ser um grande missionário, vou botar fogo no mundo, né? E deixa os próprios filhos à mercê das próprias realidades mundanas, né? Assistindo o que quiser, acessando o que quiser, tendo contato com todo tipo de tranqueira, música, televisão, filme, internet, a ausência dos próprios pais em nome de uma pseudo-missão confiada por Deus. A primeira missão
confiada por Deus é a missão dentro do próprio lar, dentro da nossa própria casa. Se você é casado, chamado ao matrimônio, esta é a sua primeira e grande missão. Exatamente. Né? Tendo vivido bem esta missão, o seu próprio testemunho enquanto família irá atingir outras pessoas, mas não dá para deixar a família à deriva e sair evangelizar o mundo. Né? Isso é baixar as guardas e permitir que o inimigo entre dentro da sua casa com aquela boa desculpa: vou para a guerra. Vou para a guerra e deixo a minha casa desamparada, sem guarda. Quem assistiu aquele filme O Menino que Descobriu o Vento, tem uma cena que mostra exatamente isso. Eu assisti esse filme? Você dormiu nessa parte. O pai, né, com toda aquela falta de alimento que eles viviam ali naquela região muito pobre, né, da África, ele vai para a cidade buscar alimento e deixa a esposa, a filha e o filhinho pequeno sozinhos em casa. Quando ele estava fora, vêm os salteadores e roubam o pouco de alimento que eles tinham em casa. É exatamente isso. E ele se dá conta, ele vai passando pelas cidades e vê gente brigando, se degladiando, um matando o outro por causa de misérias de alimento. E ele se dá conta: meu Deus, deixei minha família sozinha. Ele desce do caminhão e volta para casa, e quando chega lá, a esposa briga com ele: nós poderíamos ter sido estupradas, nós poderíamos ter sido mortas, você nos deixou aqui. É exatamente isso, né? Ele sai de casa, baixa as guardas, claro, por uma boa desculpa, né? Uma causa até necessária, uma causa necessária. Nesse caso que é o alimento. Ele foi, na verdade, eles iam lá entrar em revolução contra o governador e todo o sistema. Mas eu não posso baixar a guarda da minha casa agora. Serve como um grande exemplo, traduzindo para a nossa realidade de família, nessa luta cultural, né, contra o pecado, contra toda essa enxurrada tudo que é mundano, que força o tempo todo, a porta da nossa casa querendo entrar. E aí a gente acaba terceirizando uma responsabilidade que é nossa, em todos os sentidos dela, né? Na educação dos nossos filhos, quando a gente permite que, assim, 30% é minha sogra, é minha mãe, é meu pai, é minha vizinha, que dá pitaco na educação dos meus filhos. Tá, 80% sou eu, mas aí eu abro concessão. 30 menos 100 é 70. 30 menos 30, 70. Oh, supletivo. E aí a gente abre concessão ali, um pouquinho para cada um, e eu fico com um pouquinho da maioria, ainda estou na vantagem na sociedade, né? E aí a gente abre concessão e deixa as pessoas entrarem e decidirem por nós, mesmo a gente tendo consciência do que é melhor para nossa casa, para nossa família, a gente vai deixando. E aquela educação que a escola insiste em dar sobre ideologia de gênero, sobre a imoralidade, sobre até políticas partidárias, e a gente, que coisa ruim, né? Que chato. Às vezes até em escolas ditas católicas, deixando entrar tudo quanto é porcaria, e a gente fala: mas fazer o quê, né? Hoje está muito difícil. Não, tomar postura e defender os valores. Isso é muito importante. Desligar aquele canal de televisão, desligar às vezes até a televisão que está ensinando só coisa errada, desligar aquele desenho: meu filho vai achar ruim, meu filho vai espernear. Tá, mas agora é a hora de mostrar quem é que manda na casa, porque você que é o chefe, você pai, você mãe que é a chefe da casa, você precisa ter a postura daquele que fica na torre, né? Como é que chama? Os sentinelas. Né? O sentinela, ele vai para a torre e fica avistando o horizonte. Se o inimigo aparecer, ele tem a obrigação de descer correndo e tomar as providências para que a cidade se defenda frente àqueles inimigos. É a mesma coisa, o pai e a mãe, ele precisa tomar postura quando ele avista um perigo. Ele está vendo o perigo entrando pela música, ele está vendo o perigo entrando pela televisão, um perigo entrando pela escola, pelas más influências, pelos pitacos dos outros que querem interferir na educação dos seus filhos. Então é hora de agir e tomar postura. Nessa questão dos pitacos, né, não é nem somente na educação dos filhos, mas na condução da família. Quantas mulheres partilham que gostariam de ter mais filhos, mas que são muito criticadas pela sogra, muito criticadas pela própria mãe, pelo próprio pai, e que para não entrar ali, né, num conflito, acha melhor então vamos, né, ter só 2 filhos mesmo, né, porque a gente vai ser muito criticado, que vão ficar falando de nós o tempo inteiro, vou ter que ir na reunião de família e ficar ouvindo ali a noite inteira na festa e tal. Não, gente, a quem quereis agradar? Aos homens ou a Deus? A palavra é clara em Gálatas, né? São Paulo é claro quanto a isso.
como São Paulo foi ferrenho nessa luta da busca de agradar a Deus e não aos homens. Ele se punha em guerra mesmo, né, contra uma humanidade depravada, contra um paganismo, contra tantas situações ali que ele vivia, que ele poderia, para ficar bem, né, como um homem de posição que ele era, ele poderia ter as suas concessões ali. Não, mas ele tinha muito claro isto: eu quero agradar a Deus, travar o bom combate, correr a minha corrida, né? E esse é o nosso papel. Existe um bom combate que precisa ser travado por nossos pais e mães, né? E que a gente não pode ali ficar pisando em ovos, né? Meias medidas. Não, até aqui eu vou, mas para quê, né? Ficar criando coisa na família. E até mesmo, sabe o que acontece muito? Às vezes a esposa, ela tem vontade de, tipo assim, ser dona de casa, entendeu? Mas ela sabe que ela vai enfrentar tanta crítica, tanta falação, que ela prefere nem expor a situação, nem nada. Às vezes o marido também concorda, o marido comunga desta mesma ideia, desse mesmo ideal, mas eles ficam com receio. Não, gente, vocês têm que entender que são vocês que vão decidir pela vida da família de vocês. Os outros já tiveram as decisões deles, já tiveram a família deles, já tiveram os filhos que eles quiserem, já trabalharam no que eles quiserem, tudo mais. Agora é a hora de vocês tomarem a decisão de vocês. E eu ia pegar a palavra de Deus em Gálatas, acabei não lendo, mas queria ler novamente esse versículo 10. É porventura o favor dos homens que eu procuro ou de Deus? É uma pergunta que São Paulo nos faz que cala lá no fundo do coração. Meu Deus, eu estou buscando a aprovação dos homens ou estou buscando fazer a vontade de Deus? De fato, o que as pessoas vão pensar de mim tem esse peso todo, tem esse poder todo sobre mim, a ponto de eu me anular aquilo e abafar aquilo que eu sei que é a vontade de Deus e minha, né? Então é para a gente pensar. Às vezes a gente abre brechas, abre concessões com medo desse turbilhão que pode vir contra a gente, das críticas, né, de conflitos, seja na escola, seja no trabalho, seja na própria família, entre os filhos. Mas a postura coerente de fazer o que é certo e agir com a verdade é sempre o melhor. Hoje nós vemos a realidade de todo mundo querendo formar os filhos, preocupados com formar os filhos para o mercado de trabalho, né? Que seja um grande profissional de fama, de sucesso. Mas para nós, famílias católicas, a preocupação precisa ser formar os nossos filhos para contemplar a verdade, para chegar a Deus, formar filhos santos. Por mais que o nosso filho seja um simples carpinteiro, que ele seja um carpinteiro santo, um carpinteiro que busca agradar a Deus, né? Que ele seja, talvez tenha uma profissão humilde, simples, mas que seja aquele homem que não vai perder a sua alma para este mundo, mas que vai ganhar o céu. E a palavra de Deus diz, né? O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a sua alma, perder a sua vida. Essa precisa ser a nossa preocupação. E talvez por causa disso você enfrente muitas críticas. Nossa, mas né, vocês são retrógrados demais, né? Você tem que pensar numa escola profissionalizante para o seu filho, né? Que já prepara, olha, quem estuda naquela escola já sai com um emprego garantido. É claro que você tem que buscar o melhor para o seu filho. O que a gente está falando é que isso não é o mais importante. E que entendeu? por causa disso, né? Você e seu filho não podem pagar o alto preço de perder a alma, perder a pureza, perder a fé, perder a dignidade, a moral, né? Porque a gente sabe como esse mundo está vindo com toda a fúria, tentando perder os filhos de Deus. O exemplo das faculdades que está por aí. Às vezes o pai é humilde, trabalha bastante, faz hora extra, né? Pega o filho é até da igreja, é até coroinha, o menino já foi de grupo de jovens, né? Grupo de jovens, e aí põe na faculdade, põe na federal, o menino passou na federal e faz aquela festa. Meu Deus, que benção, passou na federal! Nossa, Deus é bom demais, que benção! E põe lá o filho na federal, ou então a menina, né, na federal. E chega lá dentro, a menina vira ateia, comunista, pró-aborto, feminista, não rapa mais nem o sovaco. E tudo que o pai fez foi buscando fazer o melhor para ela? Claro que foi. Mas, gente, a gente às vezes tem que pensar um pouquinho mais. Meu Deus do céu, será que... E essa é uma pergunta talvez polêmica,
mas eu quero fazer aqui porque ela é sincera, porque a salvação da alma, ela é mais importante. Aí eu fico pensando, será que vale a pena eu colocar a alma do meu filho numa situação tão agressiva assim, num ambiente tão hostil à sua salvação? Né? Será que meu filho está preparado para isso? Eu acho que essa é a grande pergunta. Será que meu filho está preparado para enfrentar tudo isso? Eu não tenho dúvida que alguns estão, mas também não tenho que outros muitos não estão. Mas Tiba, ideia, mas vocês são muito radicais. Nós é louco radicais. demais. Nós é não, doido. Hoje em dia todo jovem tem que ir para faculdade, porque todo mundo tem que ter uma faculdade. Gente, né, até algumas décadas atrás, faculdade era sinônimo de profissão garantida. Na época do meu, na minha época não. Na época do meu pai, você formasse, pegasse um diploma, era emprego. Hoje mudou demais, chegaram os cursos, né, os profissionalizantes, né, tantos cursos paralelos, a educação ficou paralela. E tantas possibilidades de trabalho também. Não, pode falar, que depois eu falo. E tantas possibilidades de trabalho também que muitas vezes não passam pela faculdade, né? E então nós também temos que levar isso em conta, preparar bem a base, né, de um filho para que realmente seja um bom homem, uma boa mulher. É mais importante e necessário hoje no mundo que nós vivemos do que oferecer para ele uma caríssima faculdade, um estudo lá, talvez até em outra cidade, longe, né, do cuidado ali do pai e da mãe, dos olhos do pai e da mãe, pensando aí numa garantia de emprego. O Tiba e a Déia estão contra as faculdades. Não somos contra a faculdade. O que nós queremos deixar claro é o seguinte: nada substitui a salvação da alma. Nós precisamos preservar a salvação da alma e buscar, acima de todas as coisas, a vida eterna em Deus. Esta é a palavra que Deus nos ensinou. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Se nós estamos fazendo direitinho o nosso papel em casa, formando bem os nossos filhos, preparando-os para a vida, formando filhos virtuosos, nós teremos filhos muito mais preparados para enfrentar esse mundão que a gente está aí. Agora, para isso a gente não pode terceirizar a educação dos nossos filhos, a estrutura da nossa casa. Formar um ambiente onde Deus está em primeiro lugar, onde a oração é prioridade, onde a TV perdeu espaço. Isso é essencial. Isso a gente não pode discutir. Porque a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus, mas nas nossas realidades nós temos visto as pessoas buscando tudo, todas as coisas, e lá no fim, se tiver um espacinho ainda, eu busco Deus. Eu tento agradar a todos. Se der ainda para conciliar e agradar a Deus, beleza. É isso que nós temos visto. E está totalmente inverso. E por isso o caos de tantas famílias, de tantos lares, tantas crises, né, na educação dos filhos, tantas crises matrimoniais, tantas dificuldades vividas. Porque Deus é só um acréscimo, é só um acessório da minha vida. Ele não é o centro. E o vídeo de hoje é justamente para nos trazer de volta aquilo que é a essência. Quero agradar a Deus ou aos homens? É isso, fica a pergunta que não quer calar, né? A quem queremos agradar? Para onde está caminhando a nossa vida? Onde estão as nossas prioridades? É isso aí, galera. Deixa o seu like se você gostou. Se não gostou, também deixa o dislike para a gente ter uma noção qual é o nosso público. Não é verdade? Que vocês estão sentindo aqui. Ok, sem problema nenhum. Deixa ali também o seu comentário. Tá bom? Isso é muito importante para nós. E se você não é inscrito, claro, se inscreva no nosso canal. Entre também, aonde der? Nossa livraria. Na nossa livraria. livraria.deitiba.com.br. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo algumas sugestões de livros relacionados com esse assunto da busca da vida intelectual, da vida interior também. Fica aqui uma indicação nossa. A gente vai fazer um compilado ali de alguns livros, tá bom? Tá aqui na descrição. Valeu, Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.